Boa tarde, gente. Tudo bom? Bom, na aula de hoje, nessa nossa segunda aula de interpretação de textos, né? Antes de a gente começar, eu queria dar um recadinho aqui para o pessoal da MED 2 e do extensivo. Que, na verdade, por quê, né? Porque houve a primeira aula de interpretação na semana passada. Eu postei o vídeo, inclusive, para vocês, né, lá no canal. Porém, nós não tivemos aula de interpretação na sexta-feira porque era feriado, né? Então, o que que a gente vai fazer? Para que a gente não fique muito atrás em relação às outras turmas, a Med 1 principalmente, né, obviamente, aquela aula ela toca num ponto importante, mas não essencial, né? Naquela aula eu apresento para vocês algumas dicas de como a gente identifica os tipos de questões de interpretação, né? Aquilo é importante para a gente porque a gente consegue detectar onde a gente erra, então tem uma relevância. Então, o que que eu indico? Eu indico que vocês assistam, para quem ainda não assistiu, né? Assistam a aula que está gravada. Eu vou fazer alguns comentários a respeito daquela aula na aula interativa é, dessa sexta, né? Mas no geral a gente vai seguir e tudo mais, tá bom? Então, mas não deixem de assistir porque ali a gente fala sobre tipos de questões de interpretação, tipos de habilidade que a interpretação pode exigir da gente em vestibular, tá? Na aula de hoje, a gente começa falando de uma sequência de aulas do poliedro. Então, depois que o poliedro fala sobre questões de apreensão e compreensão, que foi o que nós abordamos na aula passada, o poliedro ele apresenta uma série de aulas para falar sobre tipos de texto, né? Aquela divisão bastante tradicional que a gente conhece lá do ensino fundamental, da divisão dos textos em descrição, narração e dissertação, né? Essa é uma divisão interessante, porém, a gente vai ver que ela tem problemas. Então, eu vou apresentar para vocês uma outra maneira de a gente identificar categorias de texto, que é essa que está aqui no slide, textos temáticos e textos figurativos. Mas da maneira como o poliedro faz, eu acho até um pouco desnecessário, né? Eles usam lá uma aula inteira para falar sobre descrição, uma aula inteira para falar sobre narração, depois eles voltam a falar de narração, uma aula inteira para falar de dissertação. Na verdade, dificilmente a gente consegue separar essas coisas, tá certo? Essas coisas ficam muito misturadas, então você imagina, dificilmente a gente encontra um texto que seja completamente descritivo. Não existe um texto que seja completamente descritivo, né? Até existe, mas são coisas muito restritas. Por exemplo, um texto que seja completamente descritivo é, por exemplo, um classificado, né? Eu vou vender o meu carro e aí eu descrevo. O que que a gente entende por descrever? Descrever significa ter uma imagem congelada de algo e apresentar quais os elementos que compõem essa imagem. Então, vou dizer que meu carro tem vidro elétrico, direção hidráulica, bancos de couro, ele é amarelo, enfim. A gente tem que entender que a descrição pressupõe que não haja transformações, né? Diferentemente da narração. O que é narrar alguma coisa? É apresentar as transformações que uma determinada coisa passa a ter, né? Um determinado evento e assim por diante. E a dissertação, que a gente conhece, fala tanto na aula de redação, né? Que é o texto argumentativo, o texto expositivo, e a gente vai falar sobre características desse tipo de texto, tá certo? Então, para a gente começar, vou colocar. Então eu coloquei aqui que geralmente a gente aprende dessa maneira, né? A gente aprende que você tem a descrição, a narração, a dissertação e são essas modalidades de texto. Qual que é o problema dessa divisão? O problema é que elas não ocorrem separadamente da maneira como idealmente a gente traz para a sala de aula, né? Então eu acho que o slide mais próximo da verdade, mais fiel com a verdade,
É isso daqui, né? Então, sim, existe a descrição, existe a narração, existe a dissertação. Esses conceitos são conceitos muito amplos, né? Porque você imaginar o que que é uma narração? Pode ser desde uma novela até uma notícia, né? Nesses dois casos, desde uma novela até uma notícia, eu estou demonstrando, narrando as transformações que ocorrem com determinados personagens, sejam eles fictícios ou reais. Então, são designações muito amplas, tá certo? E se a gente pegar um tipo de texto muito complexo, por exemplo, como um romance, imagina, por exemplo, Quincas Borba, ou Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se eu perguntar para você, tá, esse texto é descritivo, narrativo ou dissertativo? É claro que ele é, na sua, primordialmente, é um texto narrativo, certo? Porque ele conta a história de personagens. Mas você vai dizer para mim que não há texto, não há trechos que sejam descritivos? Vocês concordam? Então há momentos em que ele interrompe a narração dos fatos para dizer como é que é uma sala, como é que a personagem é, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Agora pensa bem, um romance complexo como Quincas Borba ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, não tem momentos também dissertativos? Vocês percebem? Momentos em que o Machado interrompe a narração e expõe visões de mundo para a gente, em que ele inclusive dialoga com o leitor, mostrando visões de mundo, tá certo? Defendendo teses, tá claro? Então, essa divisão, ela existe, saibam que existe, mas é muito mais válida uma divisão que a gente vai tratar, que vocês vão tratar, principalmente em redação, que é a divisão por gêneros textuais, tá certo? Então, isso daqui é uma figurinha que eu criei uns anos atrás e aí eu resgatei aqui agora, só mostrar para vocês. Eu fiz aqui como se fosse o desenho de um mapa de metrô e eu coloquei aqui a linha vermelha, ou terrível, terrível, ela é uma linha terrível, né? Uma bagunça, o trem para, tudo. Chamei de linha da argumentação. A linha azul é a linha da narração, a linha azul que sai aqui do Jabaquara, e a linha da exposição é essa verde. O que eu estou entendendo? Nossa, o meu gato fez uma bagunça. O que aconteceu? O que eu estou entendendo por argumentação? O texto que pretende defender uma tese, né? Defender um ponto de vista, tá certo? Então eu coloquei artigo de opinião. Uma carta pode ser argumentativa? Pode, né? Eu posso escrever uma carta para pedir, para tentar convencer alguém a realizar alguma coisa, né? Uma crônica, eu vou falar mais sobre crônica daqui a pouco. Um editorial, o que que é um editorial? É aquele texto do jornal em que o jornal expõe qual é o ponto de vista que ele vai defender sobre algum tema polêmico, né? É a mesma coisa que o artigo de opinião? Não. O artigo de opinião é o ponto de vista do jornalista, ao passo que o editorial é o ponto de vista do meio de comunicação, da empresa, né? E você fala, o que que muda? Muda, por exemplo, o nível de linguagem. Enquanto no artigo de opinião ele pode usar a primeira pessoa, o autor pode se valer de ironia, já o editorial pressupõe um nível de linguagem mais elevado, né, mais formal, tá certo? Eu diria que para efeitos de estudo para redação, vale muito a pena vocês começarem a ler editoriais, tá certo? No caso da Folha de São Paulo, por exemplo, que é o maior jornal do país, os editoriais ficam tem a capa, no verso da capa, na página 2. Então vale muito a pena ler editoriais porque é o tipo de texto que mais se aproxima daquele modelo de dissertação que vocês vão ter de fazer no vestibular, tá? Resenha, artigo científico, e olha que o artigo científico faz uma paudeação ali, ensaio, charge e debate, né? Coloquei ali, na linha da exposição. O que é um texto expositivo? É um texto também argumentativo, perdão, é um texto também dissertativo, porém que não argumenta, mas que simplesmente expõe
um ponto de vista. Na verdade, esse geralmente é o erro que vocês mais cometem em redações, né? Quando vocês fazem redação e você não defende uma tese, você simplesmente expõe o problema. Então, aquele tipo de texto em que você simplesmente fala assim: olha, a pena de morte tem esse lado e também tem esse lado. Tá, mas se é para fazer uma dissertação argumentativa, você deve defender um ponto de vista, né? Só expor os lados, você já fugiu da proposta. Não beleza, o texto pode estar muito bom, só que você fugiu da proposta, que geralmente é de uma dissertação argumentativa. Então, o que eu coloquei aqui como texto expositivo? Um texto que é uma dissertação que simplesmente apresenta o problema, não defende um ponto de vista. Bula de remédio é um gênero textual, né? Agora pensa bem, a bula não tem momentos em que ela é descritiva, não tem momentos em que ela é narrativa, mas essencialmente qual que é a função? Isso é uma questão muito forte, por exemplo, para o Enem, né? Qual que é a função de um texto? A função da bula de um remédio é apresentar o produto, não é? Expor as características daquele produto, tá? Receita de bolo, tutorial. Tutorial tem uma visão bastante expositiva, né? O artigo científico, percebam, ele conversa com os dois, né? Tanto com a argumentação quanto com a exposição, né? Isso depende. A reportagem, e aí é muito interessante, né? A reportagem se diferencia da notícia, por isso. O resumo, a poesia pode ser, a poesia inclusive poderia ser argumentativa, né? Mas a poesia pode ser expositiva, pode ser simplesmente a demonstração de pontos de vista existentes, né? E texto didático, né? Então, quando você pega lá o seu livro-texto de geografia, o que você tem ali? Uma dissertação, mas não uma dissertação argumentativa, concordam? Mas uma dissertação expositiva, tá? E nessa linha azul, que é a da narração, olha bem, tem coisas muito diferentes aí, né? O conto é uma narração, a carta pode ser narrativa? Pode, né? A crônica, vou falar sobre a crônica já. O romance, a notícia, a poesia pode ser narrativa? Pode, né? O relatório, uma poesia narrativa, já que a gente tocou nesse ponto. Se você imaginar os grandes poemas épicos da antiguidade, né? A Ilíada, por exemplo, que fala sobre o final da Guerra de Troia. É um poema, está escrito em versos, tem todas as características da poesia, né? Questão métrica e assim por diante. Porém, qual que é a função daquilo ali? É contar uma história, não é? É contar, ela cria personagens, o Aquiles, o Agamenon, e essas personagens interagem entre si, mas em forma de versos, né? O relatório é um texto narrativo. Então, quando você faz um relatório do que você fez no laboratório, aquilo é uma narração, né? Novela, charge. A charge é interessante porque ela é uma historinha, ela cria personagens, porém ela tem uma função argumentativa, por isso ela está no meio dos dois aí. A fábula pode ter uma função argumentativa também, porque ela também tem uma moral da história, né? Mas, lógico que isso daqui é bem resumido, né? É importante a gente conhecer aí as características desses gêneros. E o que eu queria falar sobre a crônica? A crônica, vocês se lembram, né? Professoras do ensino fundamental adoram falar sobre crônica. Vocês leram muitas crônicas no ensino fundamental. A crônica tem uma característica, lembra? Ela parte de fatos do cotidiano, né? Ela tem uma característica que é a seguinte: geralmente ela conta uma história, ou seja, é narrativa, porém ela tem uma função que é dissertativa. Ela tem uma função que é defender um ponto de vista sobre determinado assunto, né? Crônica é um tipo de texto que cai bastante em vestibular, porque fica no meio do caminho ali entre a estrutura narrativa e a intenção dissertativa. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos avançar aqui então. Bom, gente, então, ao invés de a gente falar de dissertação, descrição e narração, eu vou fazer uma divisão um pouquinho diferente, tá?
de textos temáticos e textos figurativos, tá? O que que a gente entende por texto figurativo? São textos que usam o que a teoria do texto chama de figuras. Não é figura de imagem, não é isso, né? Um texto figurativo pode ser um amontoado de frases. Frase do político aí. Mas é um texto que usa alguns recursos que são próprios, por exemplo, da narração, tranquilo? Então, que recursos que eu coloquei aqui? E esses recursos que são cobrados da gente quando a gente fala de questões de vestibular, tá certo? Narrador, personagens, enredo, tempo e espaço, tá? Quando a gente fala de narrador, aparece a expressão foco narrativo. A gente vai desenvolver esse assunto, é um assunto bem importante para a gente. Agora, quando o texto é temático, ele se vale não de figuras, mas ele se vale de temas. O que a gente chama teoricamente de temas, ou genericamente de temas. Qual que é o ponto aqui? O ponto é, se eu pedir para você fazer uma narração sobre violência. Bom, o que você vai fazer? Se é uma narração, você vai ter um narrador, certo? Que é alguém que vai contar a história. Você vai ter personagens, você vai ter um enredo, certo? Essa história vai se passar em determinado momento e em determinado lugar, em determinado espaço. Você, para ser uma narração, você necessariamente tem de criar personagens, certo? Que vão interagir entre si. Beleza? Então você vai dizer, sei lá, era uma vez uma personagem chamada Joãozinho que saiu de casa com o seu carro, quando parou no semáforo, um ladrão se aproximou, apontou a arma para ele e levou o carro dele embora. Isso é uma narração que ilustra o conceito violência, beleza? Violência urbana, por exemplo. Então, veja, o que a gente está chamando aqui de texto figurativo são aqueles textos que se aproximam da narração. São textos que se valem, olha bem, de uma realidade concreta. Lembrando que concreto não significa real, tá certo? Não necessariamente. O que eu estou entendendo aqui por realidade concreta? Você vai dizer, olha, o carro do Joãozinho era de determinada cor, então tudo isso você consegue imaginar. Imaginar no sentido original dessa palavra, que significa criar uma imagem, tá certo? Já se eu pedir para você, faça uma dissertação sobre violência urbana, você não vai criar personagem, cenário, enredo, não vai ter um narrador. O que você vai fazer? Você vai apresentar o tema, se for uma dissertação argumentativa, você vai apresentar uma tese e você vai se valer de argumentos para mostrar que a sua tese tem uma validade. Isso quer dizer que você está se valendo agora de conceitos abstratos. Tranquilo isso? Veja, quando você fala assim, a violência urbana tem determinadas causas. Bom, causa é um conceito completamente abstrato, né? Você vai se valer de argumentos do tipo estatísticas. Uma estatística é um conceito abstrato. Tá tranquilo? Você não consegue criar uma imagem de uma estatística, beleza? A gente se vale aqui não da imaginação, mas do raciocínio. Então, o texto temático está Tá tudo errado, peraí. Raciocínio. Beleza. O texto temático tem essa característica, né? Tranquilo até aqui? Então, a gente vai apresentar as características de cada um desses textos, atentando que o que a gente chama geralmente de texto figurativo se aproxima da narração, mas a descrição também é um texto figurativo, concordam? E o texto temático se aproxima daquilo que a gente chama genericamente de dissertação. Lembrando que dissertação não é um gênero de texto. Tá certo? Aquela dissertação que a gente faz no vestibular é uma dissertação possível. O que a gente chama de dissertação isso que a gente chama no vestibular de dissertação, é a dissertação acadêmica, né, que tem determinadas características. Agora, um debate pode ser uma dissertação,
Vocês concordam? Também é um texto que visa defender uma tese, mas com outra estrutura. Tranquilo? Então vamos começar por aí. Bom, então primeiro a gente vai começar analisando textos figurativos, tá? As narrações e descrições. Primeiro ponto que cai para a gente com uma frequência razoavelmente grande, especialmente nas provas de literatura, é falar sobre o foco narrativo, certo? Qual é aquela voz que apresenta para a gente a história? Então, no ano passado, por exemplo, houve uma questão na Unicamp que pedia para a gente falar sobre o foco narrativo da história do Cerco de Lisboa, do José Saramago, que é a leitura obrigatória. Então, lá ele dava para a gente um trecho e perguntava, olha, a partir desse trecho é possível dizer que esse narrador é o quê? Então, ele colocava lá essas categorias que estão aqui ao lado. Narrador protagonista, narrador testemunha, narrador onisciente, narrador observador. Então, o que eu posso dizer sobre aquela voz que põe nós, leitores, em contato com a história? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, então a divisão clássica é exatamente essa. O narrador pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Quando a gente chama o narrador quando a gente verifica que o narrador é em primeira pessoa, a gente pode dizer também que ele é um narrador personagem. Porque pensa bem, se é um narrador que participa da história, ele é de alguma maneira um personagem. Acontece que há ali uma divisão. Qual que é o papel que ele tem como personagem? Ele pode ser um narrador protagonista, isso quer dizer, ele conta uma história em que ele é a personagem principal, né? Então eu posso dizer que, enfim, várias histórias aí, sei lá, a Carolina de Jesus, né, lá no Quarto de Despejo, ela conta pra gente uma história em que ela é a personagem principal, né? Ela promove uma série de reflexões e tudo mais, narra a história em primeira pessoa e é uma história em que ela é o grande foco, certo? Já o narrador testemunha é um narrador que também participa da história, porém ele aparece muito mais como uma personagem que está contando uma história de outra pessoa, né? Mas é importante que ele seja também um narrador em primeira pessoa, né? Vou citar um exemplo aqui de narrador testemunha, que é o caso da Cidade às Serras, né? do Eça de Queiroz, em que a voz que conta para a gente não é a mesma voz do personagem principal, tranquilo? E o narrador em terceira pessoa? O que é o narrador em terceira pessoa? Aquele narrador que não se identifica, beleza? O narrador em terceira pessoa, ele funciona como se fosse uma câmera que simplesmente observa. Eu não queria usar essa palavra porque um dos narradores é observador, mas ele funciona como uma câmera que não participa, que não participa dos eventos, tá certo? Ele não se identifica, a gente não sabe quem é o narrador. Me ocorreu aqui um outro exemplo de narrador testemunha muito interessante, que é da Hora da Estrela. Para quem não leu A Hora da Estrela, a personagem principal ali é uma nordestina chamada Macabeia, e quem conta a história para a gente é um indivíduo que se identifica no começo da obra, ele se chama Rodrigo, e depois ele simplesmente desaparece, né? Ele diz que ele cruzou com essa mulher na rua e ele começa então a imaginar como seria a história dessa mulher. Ele não participa da história, ele simplesmente conta pra gente como que é a vida da Macabeia. Mas ainda assim eu tenho que dizer que é um narrador em primeira pessoa, porque ele tem nome, tá certo? Ele se identifica, eu sei que é o Rodrigo SM, que é o nome dele. Já o narrador em terceira pessoa não se identifica. Qual que é a diferença que a gente cria aqui quando o narrador é em terceira pessoa? Pode ser um narrador onisciente ou um narrador observador. Qual que é a diferença? O narrador onisciente é aquele que tem acesso às ações da personagem e aos pensamentos que a personagem tem, tá certo? No caso da questão a que eu me referi antes, da Unicamp,
que era uma questão do ano passado, a gente tinha lá o narrador onisciente, porque o trecho que a Unicamp colocava para a gente analisar da história do Cerco de Lisboa era um trecho em que o narrador dizia para a gente o que a personagem estava pensando. Lá a gente tem um narrador em terceira pessoa, a gente não sabe quem é esse narrador, ele está lá só para contar a história para a gente, porém ele tem acesso aos pensamentos, às vontades, às inquietações dos personagens, tá? Já o narrador observador é aquele que simplesmente olha as ações externas. É mais ou menos o que acontece na maior parte dos filmes, né? Na maior parte dos filmes a gente só consegue saber o que aí eu quero fazer uma metáfora aqui, o narrador seria a câmera, né? A gente só consegue saber o que as personagens fazem. Dá pra gente saber o que as personagens pensam, porém de maneira indireta, por meio das ações delas. Beleza? Então essa é uma distinção importantíssima. Isso cai bastante em vestibular. E aí a gente chega num ponto que eu queria desenvolver bastante na aula interativa, que é essa questão dos tipos de discurso. Eu trouxe aqui um exemplo de uma questão da Unesp 2016, em que ele perguntava exatamente isso. Existem muitas questões de vestibular que exigem isso da gente, tá certo? Falar sobre tipos de discurso, que são 3, que eu já vou apresentar. Então ele diz lá pra gente assim: um morcego caiu no chão e foi capturado por uma doninha. Como seria morto, rogou a doninha que poupasse sua vida. Não posso soltá-lo, respondeu a doninha, pois sou por natureza inimiga de todos os pássaros. Não sou um pássaro, alegou o morcego, sou um rato. E assim ele conseguiu escapar. Mais tarde, ao cair de novo e ser capturado por outra doninha, ele suplicou a esta que não o devorasse. Como a doninha lhe disse que odiava todos os ratos, ele afirmou que não era um rato, mas um morcego, e de novo conseguiu escapar. Foi assim que por 2 vezes lhe bastou mudar de nome para ter a vida salva. Certo? Isso daí é uma fábula infantil do Esopo, que era um escritor grego. E a pergunta da Unesp. Não sou um pássaro, alegou o morcego. Ao se transpor esse trecho para o discurso indireto, o verbo sou assume a seguinte forma. Bom, do que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre discurso direto, que é a maneira como o narrador como o narrador contou esse diálogo para a gente, e o discurso indireto. Opa, escrevi tudo errado. O discurso indireto. Qual que é a diferença entre eles? O discurso direto é aquele em que o narrador cede a fala para o personagem, né? Então, ele é marcado por meio de travessão, 2 pontos, beleza? É aquele momento em que o narrador interrompe a própria fala e ele delimita, geralmente por meio da pontuação, seja as aspas, travessão, nesse caso foi travessão, ele delimita onde ele termina de falar e onde a personagem fala com as próprias palavras. Tranquilo? E o discurso indireto? O discurso indireto é quando o narrador explica com as palavras dele, o narrador, o que a personagem disse. Tá entendendo a ideia? Então, o discurso indireto é aquele que é marcado por expressões do tipo: ele disse que, ele falou que. Quando a gente for falar de oração subordinada na aula de gramática, a gente vai ver que o discurso indireto é marcado justamente pelo uso de orações subordinadas, tá certo? E um tipo específico de oração subordinada, a gente vai falar sobre isso lá. Então, o que ele está pedindo para a gente aqui? Ó? Não sou um pássaro, alegou o morcego. Ele está pedindo que a gente passe para essa estrutura aqui. Como se o narrador não tivesse cedido a fala para o morcego, mas tivesse dito o que o morcego disse. Né? Então, ficaria alguma coisa do tipo: o morcego alegou. Vou usar o mesmo verbo que ele usou aqui, ó. Aqui é fala do narrador, concordam? Então aqui eu não vou
promover alteração nenhuma, a alteração só vai aparecer aqui na fala do personagem, né? O morcego alegou que não era um pássaro. Olha o que ele está perguntando para a gente aqui. Então, aqui a resposta é A. Acontece que quando a gente transforma de discurso direto para discurso indireto, o tempo da narrativa muda. Isso é um ponto muito importante, tá certo? Por quê? Porque o tempo do personagem não é o mesmo tempo do narrador. Concordam? Quando o narrador conta uma história pra gente, essa história já aconteceu. Então, por isso que quando a gente passa para o discurso indireto, esse daqui, o que o exercício pediu, a gente desloca os verbos para o passado. Deu para entender a ideia? Então, o morcego alegou que não era um pássaro. Quando o próprio morcego fala, ele usa o presente, porque para o personagem, aquela é uma ação que está acontecendo no momento dela. Deu para entender? Isso é um ponto que eu vou retomar na aula interativa, muito importante. Tem muitos exercícios de vestibulares de medicina que pedem para a gente fazer isso, tá? Da FAMERP, da FAMEMA, Santa Casa, eu vou levar esses exercícios para a aula interativa. E existe um terceiro tipo de discurso sobre o qual a gente vai falar. Então, o discurso direto, o indireto, e existe o tal do discurso indireto livre, sobre o qual a gente já vai falar. Então, vamos lá. Bom, gente, então, o terceiro tipo de discurso, que se chama discurso indireto livre, eu peguei um exemplo aqui, um exemplo clássico, quando a gente fala de discurso indireto livre, geralmente é desse que a gente fala, né? Que é peguei aqui um trechinho de Vidas Secas. Ele é caracterizado pelo seguinte. Vamos lembrar então, o discurso direto é marcado por aquele momento em que o narrador cede a fala para a personagem, e a personagem fala usando as próprias palavras. O discurso indireto é quando o narrador conta pra gente o que a personagem disse, certo? E o discurso indireto livre também tem a ver com essa ideia de que o narrador se apropria da fala dos personagens, porém agora a gente não tem nenhum tipo de delimitação, tranquilo? No discurso indireto clássico, o que a gente tem? Aquela estrutura em que o narrador introduz que a personagem vai começar a falar. Então ele fala, a personagem disse que, a personagem afirmou que, a personagem alegou que. Dali para frente a gente sabe que é fala da personagem, ainda que na versão do narrador. Já o discurso indireto livre não tem nenhum tipo de separação. O narrador se apropria das falas e às vezes dos pensamentos da personagem e coloca junto ali no discurso dele, certo? Então eu peguei aqui um trechinho bastante simbólico, que é da morte da baleia. Lembram da baleia de Vidas Secas? E é muito interessante, porque a baleia é uma cachorra, ela não tem fala, só que no contexto do romance, ela tem pensamento. Então, como que o narrador apresenta o pensamento da personagem? Por meio do discurso indireto livre. Então ele diz assim, olha que curioso. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. A baleia já está morrendo, né? Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano, porque Fabiano tinha dado um tiro nela. Realmente não latia. Uivava baixinho e os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis. Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão. Com certeza o sol desaparecera. Olha bem, vou grifar isso daqui e a gente já vai comentar. Com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintavam para os lados do rio. Ela está ouvindo. O fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Olha que interessante, a gente tem aqui a visão dela, né? A visão dela que vai diminuindo. O chocalho das cabras tilintaram, ou seja, ela está ouvindo. O fartum, o fedor do chiqueiro, espalhou-se pela vizinhança. E o cheiro, né? Cada frase dessa faz menção a um dos sentidos dela. Baleia assustou-se.
Que faziam aqueles animais soltos de noite? Olha que curioso, na verdade não era noite, na verdade era dia. A baleia acha que é noite porque a visão dela começou a escurecer, ela está morrendo. A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas, procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Esses dois trechos que eu grifei aqui são exemplos de discurso indireto livre. Por quê? São pensamentos que a baleia teve, né? Mas em nenhum momento o narrador separou esses pensamentos da baleia da própria fala, da fala do próprio narrador, né? Então, olha que interessante, ele fala: com certeza o sol desaparecera. Não, isso não é o pensamento do narrador, porque o narrador sabe muito bem que era dia ainda, né? Quem acha que o sol desapareceu e tem certeza disso é a baleia, porque a única possibilidade que passa para a cabeça dela quando a visão apaga é o fato de que é noite. E aí ele fala: a baleia assustou-se, é o narrador falando. Que faziam aqueles animais soltos de noite? Isso é uma inquietação da baleia, né? Porque pela experiência dela com o cachorrinho, ela sabia que à noite os animais estavam dentro dos abrigos, né? E para ela era noite, apesar de não ser, né? Ela perdeu a visão, era noite e ela ouvia os animais soltos, tá claro? Percebam que não há nenhuma delimitação entre a fala do narrador e a fala, o pensamento, nesse caso, da baleia, que é a personagem. Tranquilo? Isso é o tal do discurso indireto livre. Essa questão dos tipos de discurso eu vou detalhar bastante aí na aula interativa, tá? A gente vai fazer exercícios sobre esse assunto. Eu acho que há poucos exercícios aí para vocês. Eu vou trazer exercícios mais recentes sobre esse assunto de vestibulares, de medicina, inclusive. Então, esse é um ponto que a gente vai voltar. Outros elementos do texto figurativo, o enredo e o tempo, né? O que a gente chama de enredo? A sequência dos fatos, beleza? E aí eu coloquei aqui embaixo dois conceitos importantes para a gente, que tem a ver com o enredo: a fábula e a trama, certo? O que é a fábula? A fábula é a sequência dos fatos em ordem linear. Então, quando eu vou contar uma história, essa história aconteceu segundo uma sequência, beleza? Qual é o ponto? O ponto é, eu não preciso contar na sequência em que aconteceu. Então, a trama é a sequência tal qual é narrada pelo narrador, beleza? Então, a fábula é a sequência dos fatos e a trama é a sequência contada. Quando trama e fábula são iguais, aí a gente está falando de uma narrativa linear. Tranquilo? Se eu conto na mesma ordem que os fatos aconteceram, então estamos falando de uma narrativa linear. Se a trama é diferente da fábula, isso quer dizer, se a trama é diferente da sequência de que os fatos realmente ocorreram, estamos falando de uma narrativa alinear. E aí vocês se lembram lá, por exemplo, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando o Brás Cubas se questiona se ele vai contar a vida dele narrando primeiro a morte ou o nascimento. E aí ele opta por narrar primeiro a morte, né? Obviamente a morte na coerência real dos fatos ocorre depois do nascimento. Só que ele conta primeiro. Então ali a gente tem trama e fábulas diferentes. É uma narrativa alinear, beleza? Quanto ao tempo, a gente fala ali de tempo cronológico e de tempo psicológico. Isso tem uma importância, porque é para a gente pegar dois casos bastante extremos. A gente pega, por exemplo, Carolina de Jesus, lá com o quarto de despejo. É um diário, né? Então ali o tempo cronológico é bastante marcado, né? A gente tem as datas dos fatos e tal. Já o tempo psicológico é quando
Tempo psicológico é quando a gente só tem acesso às ações, né, que ocorrem por meio das percepções da personagem. Então, às vezes, um evento leva um tempão enorme para ser narrado, porque a personagem está engajada naquela ação, e às vezes um outro evento é narrado de maneira muito rápida. Tranquilo? Bom, e aí a gente entra no texto temático. Lembrando, o que a gente está chamando de texto temático aqui nada mais é do que basicamente aquilo que a gente chama de dissertação, tá certo? E a dissertação não se vale dos mesmos elementos que nós escrevemos até agora. Por exemplo, na dissertação não há tempo. Vocês concordam? Por quê? Porque não há transformação. A dissertação, se a gente olhar inclusive para a questão dos tempos verbais, a dissertação usa somente verbos no presente, não é? Enquanto qual é o tempo verbal predominante na narração? Na narração, o tempo verbal predominante é o passado. Quando se narra alguma coisa, geralmente se narram coisas que aconteceram no passado. Já a dissertação faz afirmações que são atemporais, né? Valem agora e eu pretendo que tenha validade depois. Então eu diria assim, olha, a violência urbana é causada no presente, tranquilo? O que a gente chama de tema? Isso aqui é um ponto que eu já levantei com vocês em sala de aula, mas eu vou retomar aqui porque a gente vai pegar um exemplo para a gente analisar isso tudo na prática. O que a gente chama de tema é a apresentação do assunto. Tranquilo? Então, geralmente a gente começa o texto colocando o nosso leitor a par do assunto que a gente vai tratar. Tranquilo? Antes de apresentar qualquer tipo de opinião, a gente fala, olha, vamos falar sobre esse assunto, porque ele é relevante, porque ele tem essa importância. Eu posso até dizer, olha, as opiniões que existem sobre esse assunto são essa, e assim por diante, tá? O que a gente chama de tese? É o posicionamento que se pretende defender. Se estamos falando de uma dissertação argumentativa, a tese deve ser explícita. A gente vai ver isso num texto depois. E o que são os argumentos? Argumentos são fatos, e aqui a palavra fatos tem uma importância enorme, porque argumento eu não tiro da minha cabeça, o argumento eu vou buscar no mundo real, tá certo? Que servem para comprovar ou para mostrar a validade da tese. Então, o que a gente pode usar como argumento? Eu posso usar uma estatística, posso usar uma citação, posso usar um exemplo, tranquilo? Veja que nenhuma dessas três coisas eu inventei. O que eu invento é a tese é a opinião. O argumento é uma estatística que eu vou buscar para dizer que a minha tese tem algum tipo de embasamento. Ela está embasada, tem alguma base, né? Está embasada em alguma coisa. Tranquilo? Bom, e aí eu trouxe um exemplo aqui de um texto que se chama, era um editorial da Folha de São Paulo de 2011. Lembra que eu tinha dito que editorial é um tipo de texto muito bem-vindo quando a gente fala de dissertação acadêmica, essa que a gente faz no vestibular, porque se aproxima muito do ponto de vista da estrutura, tá? Um editorial da Folha de São Paulo de 2011. Por que eu trouxe esse texto? Eu trouxe esse texto porque ele tem uma estrutura muito organizadinha. A gente consegue enxergar muito bem o tema, a tese, os argumentos e depois a conclusão, né, que a gente vai falar também. Bom, então o que ele fala? Eu vou ler primeiro e depois a gente vai ver essas partes funcionando. Em 2011, houve uma discussão sobre a divisão do estado do Pará, certo? O estado do Pará é um estado muito grande, que tem sérios problemas administrativos, de violência, de corrupção e tudo mais, e aí houve um plebiscito para consultar a população e decidir se a população queria que o estado fosse dividido em três, né, para facilitar a administração. O que o texto da Folha de São Paulo diz para a gente? Lembrando que o editorial é o ponto de vista do meio de comunicação, que no nosso caso aqui é a Folha de São Paulo, sobre esse plebiscito. Então ela diz o seguinte:
Depois da Câmara dos Deputados, foi a vez de o Senado Federal dar sua aprovação à controversa iniciativa de realizar um plebiscito sobre a divisão do Pará não apenas em 2, mas em 3 estados. Agora, com a decisão, a vontade da população paraense deve ser consultada em até 6 meses. Não há, até o momento, pesquisas confiáveis sobre qual será o desejo dos seus cerca de 7 milhões e meio de habitantes. Logo, é impossível prever o resultado. Suspeita-se que possa ser favorável à separação. Veja bem, a eventual partição do Pará com a criação dos estados de Carajás e de Tapajós é condenável sob todos os aspectos. Não resolve as dificuldades atuais e ainda faz brotar novos problemas em nível tanto local quanto nacional. Vamos olhar para esse parágrafo primeiro. Eu coloquei ele novamente aqui, fica até mais fácil para a gente ler. O que eu queria que vocês notassem? Que até este ponto aqui, o que ele fez? Este ponto aqui, ó. Ele simplesmente apresentou para a gente qual é o problema. Não é? Ele falou, olha, o Senado decidiu fazer esse plebiscito, consultando a população do Pará, não há pesquisas confiáveis sobre qual pode ser o resultado desse plebiscito, mas algumas pesquisas apontam que a população pode ser favorável. Isso é o tema. Isso é importantíssimo, gente. A gente tem que colocar, antes de fazer a discussão, a gente tem que colocar o nosso leitor dentro do assunto que a gente quer abordar. E aí, o segundo momento desse texto é a tese. A eventual partição do Pará com a criação dos estados de Carajás e de Tapajós é condenável sob todos os aspectos. Olha o uso desta palavra. Então, esta segunda parte aqui é a tese. E percebam que não consigo ter qualquer dúvida sobre qual é a opinião da Folha de São Paulo a respeito desse assunto, né? Ela deixa isso muito evidente. Isso muitas vezes é o defeito nosso em redação, né? Então ela colocou aqui, é condenável sob todos os aspectos. Não resolve as dificuldades atuais e ainda faz brotar novos problemas em nível tanto local quanto nacional. Beleza. Se o texto acabasse aqui, eu teria um problema, porque eu teria que saber, tá, por que é condenável? Então vem o segundo momento do texto, que são esses parágrafos seguintes aqui, que são os argumentos. Percebam, tudo isso daqui são os argumentos, que eu queria que vocês notassem duas coisas. Primeiro, que o cara não inventou esses argumentos, ele foi buscar em alguma fonte, certo? E segundo ponto, são 3 esses argumentos. E aí eu queria que a gente notasse esses 3 argumentos. Então ele continua. Por que é condenável? Essa é a tese, né? O argumento é sempre a resposta à tese. Então ele diz: o Estado, como confirmaram os assassinatos de líderes rurais nas últimas semanas, tem amplas áreas onde o poder público está ausente. Novas estruturas criadas do zero, como polícia militar, judiciário e uma miríade de instituições, em nada garantiriam uma súbita chegada da ordem. Ao contrário, apenas aumentaria, especialmente nos primeiros anos, a enorme despesa governamental. Em vez de esquecidos pela distância do poder central em Belém, os municípios mais afastados apenas ficariam próximos de um governo estadual manco, que levaria anos para se estruturar. Melhor seria aproveitar o debate suscitado pelo plebiscito para cobrar uma distribuição mais homogênea dos investimentos e recursos do governo paraense. Tudo isso daqui é o argumento 1. Vou colocar aqui, ó. Como que a gente pode explicar esse argumento 1? A criação desses novos estados criaria instituições frágeis, sem experiência. Tranquilo? Ele foi buscar esse argumento aqui numa ideia que a gente chama que é o argumento de consenso. Então ele está dizendo para a gente, e aqui ele faz um movimento muito interessante no texto. Ele diz para a gente o seguinte, olha, realmente o estado do Pará tem sérios problemas. Interessante, né? Porque se o estado do Pará tem sérios problemas, então a divisão talvez seja uma boa ideia. O que ele faz nesse primeiro argumento? Ele antecipa o argumento de quem
é favorável à divisão, para mostrar que esse argumento de quem é favorável pode ser derrubado. E como que ele derruba? Ele fala, porém, criar novas instituições só criaria instituições fracas, certo? Aqui no terceiro parágrafo, ele vai apresentar para a gente um segundo argumento. Ele diz: sob a ótica da Federação do Brasil, a iniciativa não é menos deletéria, não é menos condenável. Estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, calcula que a manutenção das novas estruturas custaria R$ 1 bilhão ao ano para cada um dos entes surgidos, já descontados repasses do atual orçamento do Pará. O dinheiro seria bancado pela União. Percebam que o segundo argumento que ele trouxe aqui para mostrar que é ruim a divisão é o custo que isso tem. Olha o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo aqui é o planejamento que você tem que fazer antes de escrever o seu texto, certo? É o esqueleto do texto. A gente está desconstruindo o texto. Então ele foi buscar um dado que ele não tirou da cabeça, ele foi buscar lá um dado do IPEA, ele cita a fonte, mostrando que o custo disso é muito alto. E ele vai trazer ainda um terceiro argumento. Olha bem, há ainda o desequilíbrio no Congresso Nacional. O norte do país ganharia mais deputados e senadores com a criação dos novos estados, diluindo assim o peso das outras regiões no delicado Pacto Federativo Brasileiro. Uma outra razão para mostrar que a divisão do estado do Pará é ruim é que haveria um desequilíbrio de forças na representação dos estados em Brasília, né? Isso quer dizer, esses novos estados teriam mais representantes e, consequentemente, eles teriam mais representação em prejuízo aos demais estados. Tá claro? E, por último, o último parágrafo do texto, eu recomendo que vocês, quando eu pus lá o slide da primeira vez com o texto todo, que vocês parem, é que não dá tempo de a gente fazer isso no vídeo, mas que vocês parem, que vocês pausem o texto e leiam o texto antes, tá? Bom, o último parágrafo é esse daqui. O resultado de um plebiscito representa, desnecessário dizer, a vontade da população. Deve, portanto, ser respeitado. Espera-se que o povo do Pará rejeite essa divisão, que só trará desdobramentos danosos para o seu estado e para o restante do país. Essa daqui é uma conclusão, e o que eu quero que vocês notem aqui nesse último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Primeira coisa, ele não traz informações novas. Não é isso? Ele simplesmente diz, olha, o resultado do plebiscito representa a vontade da população. Beleza. Isso ele já tinha dito lá no começo. Deve, portanto, ser respeitado. Espera-se que o povo do Pará rejeite essa divisão. O que ele fez aqui? Ele reafirmou, usando outras palavras, ele reafirmou a tese de que a divisão do Estado é ruim. Beleza? Por que isso daqui tudo é importante para a gente? Bom, resumindo aquilo que a gente falou nesse vídeo, a gente falou sobre a estrutura da narração, certo? Com uma importância especial para 2 pontos da narração, o foco narrativo, os tipos de narrador, onisciente, testemunha, e os tipos de discurso direto, indireto livre, e falamos sobre a estrutura da dissertação. Questões de interpretação vão pedir para a gente esses elementos. Então, se o texto é dissertativo, ele pode perguntar, olha, qual é a tese que ele quer defender? Ou, que argumento ele utilizou para defender essa tese? É muito, muito comum exercícios desse tipo, viu, gente? Se o texto é narrativo, ele pode pedir para a gente, olha, qual é o tipo de narrador? É de primeira pessoa, é onisciente, é observador, ou, e aí é o tipo de exercício muito mais comum sobre o qual eu quero falar na aula interativa. Passe o discurso direto para o discurso indireto, identifique nesse trecho o discurso indireto livre. Tranquilo? Então é isso daí, meninos.
Foi um prazer, até a nossa aula interativa. Espero que tenha ajudado vocês aqui, tá bom? Um beijo para todos.